Pronto, gente, nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês o segundo caso de fatoração, certo? Que é a fatoração por agrupamento, onde o fator comum é um polinômio, certo? Como assim o fator comum é um polinômio? Quando você tem, por exemplo, um quadrinômio, ó, você tá vendo aqui que é um quadrinômio, não são 4 termos, né, ó? Então, quando você olha para o quadrinômio, você procura saber qual é o fator comum dos 4 termos ao mesmo tempo e você não consegue. Porque se você for analisar ó, o MDC numérico 2, 4, 3 e 6, você não vê o MDC numérico. Porque não tem, né? Aqui, se você for ver, ó, 2, 4, dá para dividir por 2, mais 3 e 6, né? Só o 6 que dá por 2. Então, não tem um MDC numérico aqui, no caso, além do 1, né? E da letra também, você não vê letras repetidas, ó. Repara que aqui tem a letra X repetida, né? E aqui tem a letra Y. Mas não é, tipo, repetida em todos, né? Então, no caso, os 4 termos ao mesmo tempo, os 4 termos de uma vez, não tem um MDC. Mas, se você analisar de 2 em 2, por exemplo, esses dois termos aqui, e esses dois termos aqui, você vai ver que dá para fatorar, né? No caso, dá para colocar em evidência. Vamos ver como é que fica a fatoração aqui? Colocando em evidência, gente, ó, o fator numérico do 2a, x e 4bx, ó, fator numérico, né, do 2 e do 4 é 2, né? MDC de 2 e de 4 é 2. E o fator comum aqui da letra, ó, é a letra x que está repetida, né? Letra x repetida, dentro do parênteses você repete o sinal do meio e você repete a letra a, né, ó. Não era 2ax e você colocou 2x na frente do parênteses? Então sobra dentro do parênteses a letra A. E aqui vai acontecer uma coisa parecida, né? Só que no caso aqui o 4 vai ser dividido por 2. Você vai fazer 4 dividido por 2 que dá 2. No caso 2b. Beleza? Vamos tentar fazer uma coisa parecida aqui com o 3ay e o menos 6by, né? Repete o sinal do meio. Vamos colocar o 3 em evidência, né? Colocando o 3 em evidência, no caso 3y em evidência. O que sobra dentro do parênteses? Bora analisar. Repete o sinal do meio. 3ay, remove o 3y, sobra só o a. E o 6by, remove 3y, no caso 3 dividindo 6, né? Vai ficar 2b, igualzinho, ó. Agora repara nesse detalhe, ó. Repara que esse parênteses aqui, ó, ficou idêntico a esse parênteses. Então, no caso aqui, quando a gente chama agrupamento, você está colocando em evidência um parêntese, certo? Você vai colocar em evidência o parêntese, né? No caso, o seu binômio, né, que está dentro do parêntese, ele virou um fator comum, ok? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar em evidência um parêntese, né? O que é curioso, colocar em evidência um parêntese, porque meio que você está colocando, colocando um parêntese na frente de outro parêntese, tá? Vai ficar assim, ó, esse aqui vai juntar com esse, certo? Vai repetir apenas uma vez, e você vai colocar assim, ó, a menos 2b, que multiplica na frente de outro parênteses, e dentro do parênteses você repete esse sinal aqui, tá? O sinal do meio. Aí você preenche como? Deixa eu analisar aqui. Você vai pegar esse 2x aqui e esse 3y aqui. E vai colocar dentro do segundo parênteses, tá bom? Desse jeito aqui, ó. 2x mais 3y. Pronto. Quando você faz isso, você fatorou por agrupamento. Você pegou um quadrinômio e transformou em uma multiplicação de 2 binômios, certo? Muito legal essa matéria aqui, gente. Vamos ver se vocês entenderam como é que faz esse procedimento, ok? Vamos fazer fatorações sucessivas. Preste atenção, tá? Fator comum em evidência. AMBM mais ANBN, muito fácil. Separa esses dois aqui, desses dois, né? Aqui nesses dois primeiros termos, coloca um M em evidência. Colocando o M em evidência, quem vai ficar dentro do parênteses é só a letra A e a letra B. Porque não era AMBM, tira a letra M e coloca na frente do parênteses. Repete o sinal do meio. ANBN, você vai pegar o N e colocar em evidência, ok? Desse jeito aqui. E quando você faz isso, ó, repara que o AB, parênteses A mais B, vai ficar repetido. Então você vai colocar em evidência o parênteses. Como assim colocar em evidência? Colocar na frente de outro parênteses. E dentro do segundo parênteses você vai repetir aquele M lá e aquele N lá. Vai ficar M mais N dentro do segundo parênteses. Simples assim. Deu para entender? Bora praticar mais? Agora vamos analisar aqui, ó. A elevado a 3 mais A elevado a 2C mais AC elevado a 2 mais C elevado a 3. Coloque em evidência os dois primeiros termos, ó, a letra A elevado a 2 em evidência, ok? A expoente 2 porque é a letra repetida com o menor expoente, né? Ó. O A está repetido e você escolhe o menor expoente. E dentro do parênteses você vai escrever, tipo subtraindo os expoentes, né? A elevado a 3 menos A elevado a 2 dá A elevado a 1 invisível, tá bom? Não precisa escrever esse expoente 1 não, tá? E A elevado a 2C, tira o A elevado a 2 para ficar na frente do parênteses, sobra só a letra C. Ok? Vamos fazer o mesmo aqui nesses dois últimos termos. Coloco o C elevado a 2 em evidência. Colocando C elevado a 2, porque é a letra repetida, né? C elevado a 2 e C elevado a 3. Então vai ficar aqui na frente de outro parênteses, vai ficar A mais C.
Pronto, desse jeito aí. A elevado a 2 vezes A mais C, mais C elevado a 2 vezes A mais C. O mesmo parênteses, gente. Coloque em evidência de novo, tá? Vai ficar A mais C vezes A elevado a 2 mais C elevado a 2. Né? Como é que eu já sei que vai ficar A elevado a 2, C elevado a 2? Que é o que tá aqui na frente dos parênteses, tá vendo? Só isso. Simples assim. Muito legal, né? Agora vamos ver aqui um exemplo que é relativamente fácil, mas que também é difícil por causa dos sinais, né? Aqui, por exemplo, os dois primeiros termos, ó, você pode colocar o x em evidência. Quando você faz isso, fica bem simples, né? Ó, x vezes a menos b. Esses dois últimos termos, ó. Esses dois últimos termos, eles não são fatoráveis, né? Ó. Se você analisar bem, a e b não tem letra igual, não tem número para fatorar. Então, aqui no caso, como é que eu vou fatorar? Colocando o MDC numérico em evidência, tipo, o MDC de 1 em 1 é 1, né? É estranho falar assim, né? No caso, gente, para você fatorar aqui, você vai ter que fatorar o sinal, certo? Como assim fatorar o sinal? Eu vou fazer aqui, depois eu vou explicar como é que faz, tá? Então preste bastante atenção. Aqui você tá vendo que aqui tem um menos e aqui tem um mais? Então, onde tem esse mais, eu quero que você enxergue menos com menos, ok? Menos com menos vai dar mais. Então eu quero que você, onde tem esse mais, você enxergue dois menos. E um desses menos, no caso, um desses dois menos aqui, você vai colocar em evidência junto com esse menos aqui. Então pega esse menos aqui, deixa eu pintar de vermelhinho. Você pega esse menos aqui, junta com um desses dois menos, tá? E coloca em evidência. Vai ficar assim, ó. Menos, aí dentro do parênteses vai ficar A, não era mais? Só que eu tirei um dos menos, vai ficar só menos. A menos B. Quando você faz isso, ó, você força os dois parênteses a serem idênticos, né? Inclusive com o mesmo sinal do meio. Colocando em evidência vai ficar assim, gente, ó. Vai ficar x, A menos B, né? Vezes, o outro parênteses vai ficar, tipo, repete o sinal do meio. X menos 0, Tipo, você tá colocando o próprio parênteses em evidência, né? No caso, vai ficar nada no lugar dele. No caso, quando eu digo que é nada, é 1, tá? Um invisível, né? Multiplicando 1, que seria o MDC, né? O MDC seria 1. Pronto, então essa aqui seria a forma fatorada. Agora, deixa eu explicar melhor essa questão de fatoração do sinal, né? Porque, basicamente, o que eu fiz aqui foi uma fatoração do sinal, né? Eu peguei dois sinais de menos e coloquei na frente do parênteses. Então, eu fatorei o sinal. Deixa eu explicar aqui pra vocês como é que funciona. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tá vendo aqui, por exemplo, eu fiz x menos a menos b. Se eu fizer o chuveirinho com menos, você já tá cansado de saber que o chuveirinho com menos, ele afeta o sinal de tudo que tiver dentro do parênteses, né? Então, isso aqui é igual a x menos a mais b. Por que mais b? Não era menos b? É porque eu faço menos com menos b, dá mais b, né? 2 menos dá mais. Então, no caso, eu quero que você enxergue voltando. Sempre que você vê menos e mais, você pode interpretar na forma de parênteses desse jeito aqui, ó. Menos, parênteses, menos no meio. Tá bom? Então, esse exemplo aqui, ó, fatore o sinal em menos x mais y. No caso aqui, para fatorar o sinal, você vai imaginar aqui no lugar desse mais, dois menos. Aí um desses dois menos junta com esse menos aqui fora do parênteses, ok? Então vai ficar assim, ó, vai ficar x menos y com menos lá fora do parênteses. Só para conferir, faça o chuveirinho com menos para ver se faz sentido, né? Esse menos com esse x dá menos x. Esse menos com menos y dá mais y, porque menos com menos dá mais. Pronto, só isso. Então, em alguns casos, tá? É bem raro você ter que fazer a fatoração do sinal. Mas, se você precisar, né? Se você vê um caso em que aparece termos que não são fatoráveis de jeito nenhum, né? Tipo que nessa questão aqui, então, a única saída vai ser fatorar o sinal, né? Ou, no caso, fatorar o invisível, né? Colocar um invisível no lugar deles. Beleza? Então, gente, essa nossa aula aqui vai ser só isso mesmo, só esses exemplos aqui mesmo, tá? Essa matéria aqui é bem tranquila, certo? Eu diria que ela é mais um reforço para você aprender o primeiro caso, né? Que é você aprender a colocar em evidência. Tudo bem? Então pratique isso aqui bastante, assista esse vídeo, lembrando que eu quero pelo menos uns 20 likes, certo? Uns 20 a visualização e 20 likes, tá? Então se você tá assistindo esse vídeo aqui, deixa um like aí, senão não gravo mais vídeo, hein? Vacila! Tchau, tchau, até a próxima, gente!